E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática aqui. Eu sou o professor Guilherme Guiza e nós vamos falar um pouquinho de geometria analítica. Na verdade, essa aula que está compondo a sexta semana de geometria analítica aí, ela vai ser uma aula de resolução de exercícios, tá? A gente vai fazer algumas resoluções de alguns exercícios de vestibulares, tá legal? Por quê? Porque a geometria analítica é um assunto que é bastante complexo. Então a gente já estudou bastante teoria e aí a gente precisa aplicar essa teoria, tudo bem? Então organizem aí o seu material e vamos lá, vamos começar, tudo bem? Então olha lá, o primeiro exercício ele fala assim, ó, seja AC a diagonal do quadrado ABCD, se A é o ponto menos 2 e 3 e C é o ponto 0 e 5, a área de ABCD em unidades de área é, então eu preciso saber a área de um quadrado. Então a gente vai retomar aqui, ó, lembra que eu tinha comentado com vocês nas aulas anteriores, que você consegue estabelecer bastante conteúdo, bastante conhecimento de geometria analítica utilizando os conhecimentos da geometria plana, tá legal? Então, ó, vamos lembrar de alguns conceitos aqui. Se você tem um quadrado, por exemplo, que nem esse daqui de lado L, você vai saber que a diagonal pode ser calculada fazendo L raiz de 2. Ah, professor, eu não lembro nada disso. Bom, faz um Pitágoras aqui, ó, que a diagonal vai ser a hipotenusa desse triângulo, e aí você vai encontrar o valor dessa diagonal fazendo isso daí, chegando pelo Pitágoras também. Tá legal? Então, o que ele está falando? Ele está falando que existe uma diagonal que foi dada pelos pontinhos A e C, tudo bem? Então, eu marquei aqui, ó, A e C, tá legal? Não vou nem colocar no plano cartesiano, nem quero saber como é que fica isso no plano cartesiano. Por quê? Porque eu não preciso. Só com a geometria plana é o suficiente, tá? Aí, o que eu vou encontrar, então? Dá uma olhada. Se eu encontrar o tamanho da diagonal, eu vou saber uma relação para encontrar o tamanho do lado. Sabendo o lado, basta fazer que a área é L ao quadrado, que é a área de um quadrado. Tudo bem? Então, o tamanho da diagonal, ele vai encontrar para a gente fazendo a distância entre os pontos A e C. Tudo bem? Então, ó, lembrando lá, distâncias entre os pontos aí, por exemplo, A e C, você vai fazer a diferença das coordenadas de x somado com a diferença das coordenadas de y, sempre elas elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, lembrando que também a distância ao quadrado. Isso aqui é muito importante, tá legal? Então, muito válido aí para você que está estudando geometria analítica. Então, vamos lá calcular a distância, que no nosso caso é a diagonal, fazendo as coordenadas aqui, ó. XA, YA, XC, YC. Já vou fazer lá, então, XC menos o XA, aqui vai ficar positivo, tá legal? Porque tá negativo, como é menos aqui, são dois menos, viram mais, tá legal? Mais, fazendo agora do Y, 5 menos 3, aí você vai falar assim, Guiza, vai dar certo se eu fizer isso daí ao contrário, fazer A menos C? Dá certo, desde que você respeite que aqui faça XA menos XC e ali YA menos YC, tá? Desde que você mantenha as mesmas letras do começo, tá sempre certo, tá legal? Não vai fazer diferença nesse caso, não pode inverter. Aí, olha o que vai acontecer, olha lá. 0 mais 2 dá 2, ao quadrado dá 4. 5 menos 3 dá 2, ao quadrado dá 4 também. Então, a diagonal ou a distância vai dar raiz de 8, tá legal? Já tirei o quadrado ali. Beleza. Então, eu sei que L vezes raiz de 2 é a minha diagonal. E isso vai ser igual a raiz de 8. Então, basta que eu faça a divisão aqui, que no nosso caso vai ser raiz de 4, que é 2. Tudo bem? E aí, a área é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Só pode ser a letrinha A. Bem tranquilo, bem facinho, né? Bom, esse exercício aí, ele fala, nesse triângulo da figura, AC é igual a BC. Ele está falando que esses dois segmentos da figura aqui, ó, eles são exatamente iguais aí. Tá legal? A equação da reta, suporte da mediana, mais um conhecimento de geometria plana, e aí ele deu as alternativas aí, ele quer saber a equação geral da reta, né, que são todas elas equações gerais. Bom, o que é mediana? Mediana é aquele segmento
que corta no ponto médio, que passa pelo ponto médio de um outro segmento, no caso aí, do lado desse triângulo. Então, ele é o segmento que vai passar aqui e vai deixar dois lados de mesma medida, tudo bem? Bom, o que a gente precisa saber para isso daí? Se é uma mediana, então, se eu fizer o ponto médio entre os pontos A e B, eu vou encontrar. Então, M aqui, ó, ele é o ponto médio entre A e B. Tá vendo? Ó? Eu já sei as coordenadas de M. Não é uma equação de reta? Para você encontrar a equação de reta, você precisa de duas informações, certo? Ou você precisa de dois pontos. Então, lembra lá, resumão. Ou você precisa de dois pontos, ou você precisa de um ponto mais o coeficiente angular M aí, tá legal? Então, no nosso caso, a gente já vai encontrar um ponto. Então, já vai ser meio caminho andado aí em qualquer uma das situações. Beleza. Vou fazer ponto médio. Lembra que o ponto médio é a média das coordenadas. Então, 2 mais 3 aí, a média de x, vai ficar 5 por 2. Tá legal? E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o y. A mesma coisa com y, 3 mais 1, 4, 2. Opa, eu já sei que esse daí é um pontinho da minha reta. Aí, olha que interessante, ó. Ele está falando de um pontinho C aqui, que está sobre o eixo y. Tá legal? Se ele está sobre o eixo y, qual que é a característica de um ponto que está sobre o eixo y? Ele tem coordenada x igual a 0. Então, vou marcar 0C como sendo a coordenada desse ponto. E olha que curioso. O que significa ele ter falado que as distâncias são iguais aqui, ó, que AC é igual a B. O fato de você falar que esses segmentos são iguais significa que a distância de A até C é a mesma da distância de B até C. Então, a gente vai calcular essas distâncias, fazer a comparação para encontrar o nosso segundo ponto. E aí, com dois pontos, a gente descobre a nossa equação. Então, é um exercício um pouquinho mais longo aí, mas ele é bem interessante, que ele revisa bastante coisa de geometria analítica, tá bom? Então, vamos lá, ó. A distância, se eu colocasse ao quadrado aqui, ó, como distância é um número positivo, então eu já vou cortar o quadrado, tá bom? Então, vou fazer só as diferenças entre os pontos. Então, ó, fazendo de A até C, tá? Eu vou fazer a diferença dos x, 2 menos 0, e a diferença do y, 3 menos C. Ah, poderia ser ao contrário, professor? Poderia. E é igual a distância de B até C. Então, vou fazer lá, ó, 3 menos 0, que é a diferença do x, mais 1 menos C, que seria a diferença da coordenada do y. Tudo bem? Tranquilo aí? Bom, aí eu vou ter aqui, então, 4 mais... Aí aqui eu vou usar aquele negócio do produto notável lá que vocês tinham lá no ensino fundamental. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá legal? Depois a gente vai falando esse negócio com um pouquinho mais de calma para vocês ao longo das aulas, porque usa bastante isso na geometria analítica, tá legal? Então é um conhecimento que vem lá do fundamental, mas ele é muito importante para vocês. Então, olha lá, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E, professor, vai ficar uma equação de segundo grau. Calma aí, desiste não. Olha lá, quadrado aqui vai ficar a mesma coisa, né? Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo que tiver igual dos dois lados, você pode cortar. Então, eu vou cortar o 9, que está igual, e vou cortar o C quadrado. Então, a gente não vai ter uma equação de segundo grau. Ela se eliminou aqui. Tudo bem? Vou jogar tudo que é C para um lado, tudo que é número para o outro, para a gente descobrir a coordenada do nosso segundo ponto C aí, tá legal? Então, olha lá, 4, aqui ficou 4 menos 6C é igual a 1 menos 2C, tá bom? Vou continuar essa conta aqui em cima, tudo bem? Não se percam aí. Eu vou ter, jogando tudo para um lado, vai ficar 4C é igual a 3, ó, tá vendo? E aí... Deixa eu ver se não está errado. É isso aí. E aí, C, então, vai ficar igual a 3 quartos. Então, o nosso segundo ponto é o pontinho C, 0 e 3 quartos. Tudo bem? Beleza. Aí, agora, a partir desta informação, eu vou jogar na equação para resolver a equação geral aí. Tá legal? O que eu vou fazer?
eu vou usar aquele método do determinante, que eu acho que fica melhor nesse caso aqui, tá bom? Então 5 e 2 é o primeiro ponto, 0, 3/4 é o segundo ponto, certo? Vou colocar o x e y aqui e vou repetir o primeiro ponto aqui, tá bom? E vou utilizar aquele método rápido lá de calcular. Lembrando que depois tudo tem que ser igual a 0. Ó, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ter 15 oitavos. Deu 0, 2x. Essas são as minhas diagonais principais, tá? Deixa eu já colocar aqui as retinhas para vocês não se confundirem. E aí, fazendo as diagonais secundárias, eu vou ter 0, aqui 3/4 de x, tá legal? E depois 5 meios de y. Então, não ajudou muito nos valores aí, tá bom? Então, 15 oitavos mais 2x. Aí já vou trocar ali, menos 3/4 de x, menos 5 meios de y. Isso tudo é igual a 0. Tá legal? Tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Aí, como tem o denominador 8, eu já vou multiplicar todo mundo por 8 para facilitar a nossa conta. Tá legal? Você pode sempre utilizar esse artifício de multiplicar a equação inteira por um número só, para poder eliminar as fraçõezinhas. Então vai ficar 15 mais, multipliquei por 8, 16x, menos 6x, e aí 5 vezes 4 menos 20y igual a 0. Tá legal? E aí, então vai ficar 16 vai dar 10x, menos 20y, mais 15 igual a 0, juntando o que tem de x, certo? Ele vai dividir isso daí por... dá para dividir por 5. Então, dividindo por 5, a gente vai ter a equação 2x menos 4y mais 3 igual a 0. Isso só pode ser a letrinha D. Tá vendo? É um exercício bem trabalhoso, principalmente por causa das frações, mas é um exercício excepcional de conhecimento. Usou ponto médio, usou distância entre pontos e usou equação de reta. Tudo bem? Então, atenção para esse tipo de exercício aí. Próximo exercício, olha lá, ó, a equação da bissetriz do menor ângulo formado pelas retas x igual a raiz de 3, 2 menos raiz de 3 sobre 3x. Aí você vai falar assim, eu não gosto de trabalhar com raiz, muito menos com fração. Né? E raiz com fração, pior ainda. Então, já olha esse exercício e já pulo. Você pula, seu concorrente não, e você é eliminado aí por questão de um ponto. Então, não desista, vale a pena continuar, principalmente porque está falando de ângulo. Ó a dica. Ele está falando raiz de 3 sobre 3. E você, como é um estudante nato, um bom estudante de geometria analítica, já sacou que tem tangente aqui, né? Lembra lá? Tem o M, que é a tangente do ângulo, coeficiente angular, certo? Tá falando de ângulo, tá falando de ângulo e de reta, tá falando de tangente, tá falando de raiz de 3 sobre 3? Fica atento, porque você vai precisar saber o ângulo aí. Montei, olha lá, ó. Na hora da prova, você teria que fazer um pouquinho na raça de sacar isso daqui. Mas como eu estou fazendo didaticamente, eu montei. O que eu estou fazendo então? Eu tenho uma reta paralela ao eixo y, tá? Então aqui eu tenho x e y, né? Os meus eixos, né? Abscissa e ordenada. Então a reta x igual a 3, essa retinha verde aí. E a reta y igual a 2 menos raiz de 3 sobre 3x é a retinha azul, tá vendo? Ó? E aí eu fiz a bissetriz. O que é uma bissetriz? É aquela que divide o ângulo em duas partes exatamente iguais. Também vem lá da geometria plana, tá legal? Beleza. Então, qual é o objetivo? Descobrir a equação desta retinha vermelha aí, tá? Como eu tinha falado no exercício anterior, para você descobrir uma equação, você precisa ou de 2 pontos, ou você precisa de um ponto e o valor de m. Como neste caso aqui ele está falando de ângulo, eu já vou garantir para vocês que você precisa resolver pela equação fundamental, que é um ponto mais m, e aí é bom que a gente já revise isso daí.
tá legal? E olha o ponto, ó, é este daqui, tá bom? Então eu vou chamar ele de ponto A. O que significa esse pontinho A? Tá vendo que ele é o cruzamento entre duas retas? Se ele é o cruzamento entre duas retas, galera, ele é um ponto de intersecção, ou seja, onde as retas são iguais. Então, olha lá, o x não vale raiz de 3? Então eu vou fazer isso, ó, olha lá. 2 menos raiz de 3 sobre 3, e no lugar do x, eu multiplico o raiz de 3. Tá vendo? Ó, substituir este valor nesta outra equação aqui. Tá vendo que facinho? E aí, olha o que vai acontecer ali, ó. Vai ficar y igual a 2 menos, aí raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Então, o y vale 1. Então, eu acabei de descobrir que o meu pontinho A, ele tem coordenadas de x, obviamente a raiz de 3 está sobre essa reta verde, e de y, 1. Pronto. Descobri aí coordenadas do ponto. Agora vem o M. Como que eu vou descobrir? Aí eu vou pegar este triângulo aqui, ó, e vou fazer um destaque nesse triângulo aqui. Então, deixei ele bem grandão aqui embaixo, ó lá, tá vendo? Fácil de verificar. Por que eu quero falar para vocês? É o seguinte. Se o M da segunda reta aqui é o número que multiplica o x, o M desta reta aqui, ó, é menos raiz de 3 por 3, tá legal? Então, o M está valendo menos raiz de 3 por 3. E como eu sei que a tangente é do ângulo, qual é o ângulo que eu poderia fazer na reta que é a tangente da raiz de 3 por 3? Se dá raiz de 3 por 3, é equivalente ao ângulo de 30 graus, pela tabelinha, lembra lá? A tangente é diferente, olha que legal, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a raiz de 3 sobre 3 é 30 graus. Como ele é negativo, ele está no segundo quadrante, né? E é mesmo, né? Ó, porque a nossa retinha aqui, ó, ela tem um ângulo obtuso aqui. É o correspondente do 30 graus no segundo quadrante, que é os 150 graus. Ah, Guisa, eu não lembro nada de negócio de trigonometria. Tem aulinha de trigonometria para vocês. Busca lá no canal, chama Guisa, que você vai encontrar aula de trigonometria para lembrar de tudo. Trigonometria que cai no vestibular, fiquem atentos. Tá legal? Bom, o que eu sei então? Ó, aqui eu tenho 90 graus, porque a reta ela é paralela ao eixo y, então ela é perpendicular ao eixo x, tá legal? Se ali é 150, aqui é 30. Bom saber, tudo bem? Bom, se ali é 30 e aqui é 90, certo? Então eu tenho 30 e 90, esse ângulo todo é 60. Porque tem que dar 180 tudo dentro do triângulo. Mas a retinha vermelhinha, ela é bissetriz, então ela divide um ângulo no meio. Então aqui é 30, e aqui então vai ser 30 mais 30, 60, para 180, 120. E aí a tangente de 120 graus, ela vai ser, lembra lá? É o mesmo valor da tangente de 60, então ela é raiz de 3, só que negativo. Tudo bem? E aí a gente vai usar a nossa relação fundamental, ioiô me xoxô, que a gente tem um ponto e um valor de m, então é só substituir y menos o y do ponto, que vale 1, tá? Aí aqui é o x0, y0, estou falando do pontinho A, tá legal? É igual a menos raiz de 3, que é o m, x menos x do ponto, que também é raiz de 3, tá vendo? Então, as raízes, na verdade, elas nem foram tanto problema aqui. Na verdade, elas até ajudaram no caso da tangente, tá? Você que tem um pouquinho de receio de trabalhar com raiz, tá facinho. Vou fazer a distributiva ali, vai ficar y menos 1, é menos raiz de 3x. Aí, menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá mais 3. Tá vendo? Belezinha? As equações, todas elas são gerais. Então, eu vou finalizar aqui com a minha equação geral, jogando todo mundo para o primeiro membro. Então, vai ficar raiz de 3x positivo mais y. O 3 está positivo, vai passar negativo, com 4 menos 4 igual a 0. Esta é a nossa equação. Só pode ser a alternativa E. Tudo bem? Ele colocou y primeiro, não tem problema. Tá bom? Então, raiz de 3x mais y menos 4 igual a 0. Valeu, galerinha? Bom, o próximo. Na figura a seguir, estão representadas as retas RS e de equação, e aqui sabendo que a equação da reta S é x igual a 3 e que OP mede 5,
a equação da reta R é... Beleza, já vamos usar nossas informações e já vamos colocar lá. Bom, a reta S tem a equação x igual a 3. Então, aqui é o meu pontinho 3, tá legal? Todo mundo aí dessa reta tem coordenada 3, beleza. A distância de O até P vale 5. Então, se esse tamanho aqui é 3, porque de O até a reta vale 3, e é 5, eu já sei que esse triângulo é o triângulo de Pitágoras, 3, 4, 5. Olha a dica aí, gente. Olha essa figura e veja que ele já fez uma malandragem aí de ter colocado o valor de 4 menor que o valor de 3, tá vendo? Para te enganar, tá legal? Então, tome cuidado aí, que você tem que sempre que confiar, principalmente em exercícios de geometria espacial, geometria plana, espacial e analítica, você nunca confia muito no desenho, confia nas informações, que elas são mais importantes que o desenho. Belezinha? Tá, descobri aí que vale 4 o tamanho, então uma das coordenadas do ponto P é coordenadas 3 e 4, fechou aí o meu pontinho P, beleza? Bom, aí o que ele sabe, o que você sabe também? Você quer a coordenada dessa reta, e ela é uma reta, né, que passa na origem aqui, então uma das coordenadas é o 0, 0. Então, fechou, né? Vamos colocar o ponto 13, 4, o ponto 0, 0, x e y, e repetir 3 e 4 aqui, para a gente fazer o nosso determinante e descobrir aí. Beleza? 0, 0, 4x. Maravilha. Tá facinho. 0, 0, 3y. E aí, a nossa equação de reta é esta daqui. Observem que ele colocou equação reduzida. Para você encontrar a equação reduzida, basta que você isole o valor de y. Então, vai ficar 3y é igual a 4x. E aí é só 4x por 3. Só pode ser a alternativa B. Tudo bem? Muito easy o exercício, muito fácil, mas recorreu novamente a conteúdos de geometria plana. Tome cuidado. E aí o último, para a gente não se alongar mais, este exercício tem um triângulo, certo? Então ele fala lá, ó, as retas RS de equações. Aí ele deu que a reta R, respectivamente, né, é o y igual a x menos 2, e a reta S é essa, menos x sobre 2 mais 5 meios, tá? Beleza. Representadas no gráfico abaixo, seja A, o ponto de intersecção entre essas retas, bom saber. B e C, pontos de intersecção de RS com o eixo horizontal, legal. A área do triângulo. Beleza, já para descobrir os 3 pontinhos aqui. Quem são? Bom, o B é onde a reta R cruza o eixo X, ou seja, onde o Y da reta R é 0. Então, vou fazer o Y ser 0 na reta R. Vai ficar x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Fechou. É o ponto 2, 0. O ponto C é onde a reta S cruza o eixo X. Então, é onde o Y é 0 na reta S. Então, vai ficar menos x sobre 2 mais 5 sobre 2 igual a 0. Tudo bem? Então, vai ficar x sobre 2 é igual a 5 sobre 2, x igual a 5. Então, é o ponto 5, 0. E por fim, o nosso pontinho A. O pontinho A é a intersecção, gente. É o cruzamento das retinhas aí, ó. Tá vendo? É onde cruza a reta e é onde que eu vou descobrir a igualdade. Tá vendo que uma é y igual a alguma coisa, a outra é y igual a alguma coisa? Então é só pegar alguma coisa e comparar. Olha lá. É igual a x menos 2. Tudo bem? Então aqui vai ficar, ó, o que eu vou fazer? Vou deixar no mesmo denominador e aqui também, só que aqui o denominador é 1 e vou fazer assim, tá bom? Aí como vai ficar então? Olha lá, vai ficar menos x mais 5 é igual a 2x menos 4. Jogando tudo que é x para um lado, tudo que é número para o outro, a gente vai chegar em, ó, joguei o x para cá, vai ficar 3x.
e joguei o 4 para lá, vai ficar 9. Tudo bem? Trocando os sinais aí, x vale 3. Se o x vale 3, é só substituir em qualquer uma das retas. Então, y é igual a 3 menos 2, jogando na reta R, y é igual a 1. Opa, fechei meu terceiro pontinho, 3 e 1. Aí, eu sei que a área de triângulo, eu vou fazer o determinante desses pontos aí, e aí eu vou descobrir qual é o valor. Tudo bem? Pode usar o mesmo tipo de determinante que a gente está fazendo, na geometria analítica inteira você pode fazer isso, e aí a gente vai descobrir qual é o valor que a gente vai ter aqui, fazendo o módulo do determinante por 2, tá legal? Diagonais principais aí, 0, 5, 0. Diagonais secundárias, 0, 0 e 2, então ficou 5 menos 2, 3, certo? Esqueci de colocar as alternativas lá, beleza. Aí a área vai ser o módulo do determinante por 2. O determinante deu 3. 3 por 2 é 1,5, só pode ser a alternativa B. Belezinha? Gente, é isso daí. Fiz 5 exercícios importantíssimos de vestibular. Praticamente um resumão de tudo que foi visto até agora no nosso curso de Geometria Analítica. Tudo bem? Para frente ainda a gente vai ver circunferências e cônicas, que é na verdade um estudo à parte, porque tem muitos conhecimentos próprios das curvas aí, né, tanto da circunferência quanto das cônicas, tá bom? Então tudo que é de reta, de ponta, tá mais ou menos nessa aula aí, é bom para vocês estudarem e revisar os conteúdos. Valeu, gente, é isso daí. Muito obrigado, abraço!